Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Essa nossa temporada com convidados, ela já está se encerrando. Ela está maravilhosa. Espero que estejam aprendendo muito. Eu estou aprendendo muito. Hoje não será diferente. A minha convidada é a Karen Scorzato, que ela tocou durante a minha aula no festival, que foi linda, todo mundo se emocionou, todo mundo me perguntou quem era ela. E ela está aqui hoje, querida, amada, facilitadora da prática de canto de mantras como ferramenta para autorrealização e paz interior. Ela é formada em artes visuais pelo Centro Universitário Belas Artes. É apaixonada pelo mundo do yoga, porque ela isso transformou a sua vida pessoal, profissional. Ela é professora de yoga, estudiosa, e descobriu o canto de mantras no Festival Bhakti, que é um festival super grande e famoso da Califórnia. Ela foi em 2013 e desde então a sua vida mudou. E além disso, ela tem um livro lançado esse ano, começo do ano, em maio, que é Cansada de ter fé, aprendi. Cansada de ter medo, aprendi a ter fé. Isso. Mantras, ensinamentos e orações para caminho do coração. Bem-vinda, Karen. Muito obrigada. Uau, Ah, que gostoso. que Tão alegria feliz. ter aqui. Foi tão linda a nossa aula, né? Foi mesmo. Nossa, foi muito lindo, né? O festival, a aula, a nossa aula ali. Ai, é tudo muito lindo, né? A abertura, foi tudo muita emoção, né? Uma É. energia ali que tava muito, muito gostoso, assim. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, de estar lá, na minha aula. Tava assim, foi um fim de semana muito especial mesmo, viu, bem? Sou Muito muito lindo o grata. trabalho que você faz ali. Eu sou muito grata a Cati por ter te conhecido através dela no festival, né? Uhum, 4 anos atrás, ela, to foi, verdade. ela tocou na tua aula e foi muito lindo. Eu acho que a música ao vivo eleva tanto a vibração, é tão lindo. Muito, né? Queria que todas as aulas, acho que eu vou colocar isso no festival, todas as aulas ser aula ao vivo, porque Ter música música ao ao vivo, vivo, né? que é muito gostoso, muito especial. Muda tudo, né? Isso. Me conta, Karen, como que tu foi parar no Bhakti, tipo, lá no Bhakti Fest, na Uhum, Califórnia? Tu já praticava? Quem te levou? uhum. Tu chegou de feliz lá, de paraquedas? Como que foi? Olha, eu fui para lá, né, a primeira vez em 2013. E aí, na verdade, eu já praticava antes, né? Eu comecei praticando yoga, eu estava na faculdade ainda, que era, nossa, comecei assim bem novinha, não lembro o ano exato assim. E aí eu fui de um lugar para o outro, sabe? Quando a gente começa assim, começa num lugar, eu comecei a praticar com um professor assim super daqueles tradicionais que ele dava aula, eu não lembro o nome dele, é muito louco que eu não lembro o nome dele. Ele dava aula perto da minha faculdade. E eu comecei a praticar yoga com ele. Daí depois com ele eu fui pro Marcos Rojo, pro Marcos e pra Daisy, sabe? Uhum. Comecei a praticar com eles e depois fui parar no Yoga Flow. Yoga Flow, eu comecei a praticar lá e recebi um e-mail lá no Yoga Flow que falava dessa viagem para Califórnia, para o Festival Bhakti Fest. E na época, assim, eu tinha um ateliê de doces com a minha irmã, assim, eu fazia mil outras coisas e o yoga era uma parte minha, assim, para mim, né, como aluna mesmo, não era professora, nada, nem sabia o que era Bhakti Yoga, sabe? Quando você vai, assim, de alegre mesmo, literalmente. E aí, daí recebi esse e-mail e fui ver, né? Falei, nossa, que será isso, né? Fui no Yoga Flow e fui numa reunião lá que tava a KT, né? Hum. Que tava a KT e o Charlie, que é o dono do Yoga Flow, que eram eles que estavam levando para essa viagem. E aí cheguei lá, olhei e falei, gente, achei tudo muito diferente. Falei, nem sabia o que era. Falei, nossa, mas sabe quando você tá com aquela sensação que é algo que você tem que fazer, sabe? Aquele Uhum. chamado mesmo, assim, foi um chamado mesmo, assim, de alma para mim, sabe? Era um momento que eu estava bem passando por aquele momento que a gente tá trabalhando, tá
tudo que precisa, tá tudo supostamente certo, mas que tinha um ateliê, trabalhava, dava aula dentro do ateliê, eu dava aula de pintura em bolo. Então eu fazia, tipo, ensinava as pessoas, é muito legal, né? Muito, assim, adorava, era super gostoso, fazia umas coisas lindas com a minha irmã, a gente tinha um ateliê juntas. Mas no fundo eu tava com aquela sensação daquele vazio, sabe? Quando dá aquela coisa que você fala, nossa, tá tudo bem, mas tem alguma coisa que não tá certa, assim, sabe? Até falo sempre para as alunas, assim, dessas não se reconhece, sabe? Assim, aquela coisa que você se olha ali e se fala, nossa, tá tudo bem, mas ainda tá faltando uma parte de mim que não tá aqui, sabe? Uhum. E aí nisso, assim, nessa busca, nessa sensação, eu fui para lá com alguma coisa que me chamava ali para ir pro Bucket Fest, né? Que o Bucket Fest, ele acontecia em Joshua Tree, acontecia sempre em setembro. Depois eu fui voltando para lá muitas vezes, né? Porque foi uma coisa muito forte para mim, porque eu cheguei lá, entrei numa sala, tipo numa aula igual a nossa ali que a gente fez, né? Que eu cantei lá na sua aula. E eu cheguei num lugar lá no meio daquele deserto lindo, aquele monte de gente cantando mantra ali, assim, juntos, uma energia, assim, super, essa emoção, sabe, que a gente sente, assim, quando ouve. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, eu preciso levar isso pro Brasil, eu preciso dar um jeito das pessoas sentirem isso, porque é muito forte, é muito lindo, né? E eu queria, de qualquer jeito, trazer esse professor para cá, né? Esse professor que depois virou meu professor, que eu voltei para lá para estudar com ele e tudo. Mas eu achava que eu ia trazer ele para cá, para o Brasil. Nem imaginava que eu ia começar a cantar, que eu ia realmente aprender tudo isso, né? Eu queria trazer ele para cá. E Então a tu não vida foi tinha uma dando. relação com a música antes, foi lá e daí dali tu começou a se interessar a tocar harmônio, violão ou Eu já já tocava cantava. instrumentos? Eu já cantava, né, meio? Eu cantava antes. Eu tive sempre, assim, uma relação forte com a música por conta de sempre estar muito próxima de música, sabe? Meus avós sempre ouviam muita música, meus pais sempre ouviam muita música, na família, sabe? Meu tio cantava. Então, assim, eu sempre tive muito acesso à música e eu cantava, aprendi a tocar violão quando eu era novinha, aprendi a tocar violão. E eu entendia que, assim, engraçado porque eu lembro que eu tinha uma banda de ska, não sei se você conhece o que é ska, que Não. é um tipo de música que veio antes do reggae. Então é uma música super animada, assim, cantava com os amigos da faculdade e tal. E eu lembro da minha sensação, assim, de olhar e de falar, caramba, né, a música é muito forte, mas o ambiente não colaborava, né, porque normalmente a gente tem música nos lugares, né, você cantar na noite é uma loucura, né, não tem essa coisa que quando a gente está ali cantando, né, quando eu cheguei lá, por exemplo, na Califórnia, que eu fiquei muito assim, que me pegou muito, foi que eu falei, gente, a gente está cantando, mas é com devoção, tem um propósito ali, sabe? A gente está usando essa energia da música, essa vibração para alguma coisa muito forte. E isso me deu sabe, essa chavinha, assim, de falar, caramba, que coisa mais potente isso, né? Mas Isso, esse ritmo que tu tocava, tipo, reggae era na noite? a gente chegou a tocar em alguns lugares, a gente tocava, isso foi coisa assim, era com a turma da faculdade, sabe? Sim. Muito assim, a gente ensaiava, ia para estúdio, tocava nos barzinhos. Então, assim, foi umas coisas que você fala, gente, hoje eu olho e falo, caramba, parece outra vida, sabe? Não, É muito engraçado, né? eu falo muito isso pro meu marido, porque a gente gosta do mesmo estilo de música e a música nos uniu muito. É mesmo? Mas música, assim, música eletrônica, né? A gente cresceu, Uhum. tipo, na balada, depois a gente começou a namorar em Ibiza. Então, assim, bem Nossa, animados. não sabia Só que eu disso. não consigo mais. Não, ele é super animado, ele gosta de tocar com vinil. Ai, que E, legal. só que eu falo, eu não consigo mais sair. Eu ainda gosto de música, eu Uhum. adoro dançar. Mas essa Sim, questão do horário, que é a música, pega muito, né? Eu pega muito, acredito muito total. que a madrugada é o horário dos Asuras, como o Mahabharata É. fala. E Uhum. da meia-noite às 4 da manhã é o horário
das É. trevas. Nossa, total. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito, assim. super. Esses dias numa festa que eu saí aqui, eu fiquei olhando e assim, eu falo, não, Mara, fecha os olhos, se conecta. E eu bem louca assim, sóbria, né? Porque eu daí bebo zero, que eu acredito que também o que tu vai consumir nesse horário vai te conectar com a energia daquele local ou não. Total, e eu fazendo visualizações de luzes, da Kundalini subindo, assim, eu sempre falo, as pessoas, elas podem me achar louca pelo que eu falo, elas não imaginam o que eu penso. Então eu fiquei lá visualizando que eu tava dentro de uma bolha de luz e tal. Te entendo super, né? E daí, quando às vezes tem festas aqui, de dia, tem umas festas muito gostosas que é na praia, em Virgínia, aqui final de tarde, quase matinê. E daí tem horário, por causa do local, pra acabar. Tem que acabar meia-noite. Eu falo, daí eu amo. Ai, que ótimo! Perfeito! O horário que daí é perfeito e ainda é na praia. E é com DJ, com música eletrônica, tudo. Mas assim, é outra vibe. É outra energia. O outro dia eu não tô sugada. Porque eu acho que a gente sabe se aquele lugar que a gente estava era bom ou não. Não é ali no momento. Porque no momento tu pode até se enganar. É no outro dia. Ou uma pessoa que tu encontra, né? E eu acredito que todo mundo saiu do festival muito bem, todo mundo me escreveu que tava tendo uma semana cheia de energia, que teve notícias boas, que tudo começou a dar certo. Exatamente. Então, observem isso, né? Você vai num lugar que tem alguma música, como é que você se sente depois? Como é que é o dia seguinte? É muito importante perceber, né? E isso que você falou também é muito sério, isso de quando você tá no lugar, você se fechar energeticamente mesmo. Né? Eu não tinha noção da força que tinha isso, né? Da força que existia nessa que a gente tem, né, de se fechar quando a gente percebe que a gente está num ambiente que às vezes não é legal, né? Porque não tem jeito, a gente está no mundo, né? Uma hora ou outra a gente vai estar num ambiente que não tá legal, né? E perceber também, assim, tem vezes que não tem jeito, né? Que a gente não tem escolha. Tem lugares que você acaba tendo que ir. Aí você olha ali, beija, abraça e fui. Mas perceber, né? E também ver as nossas escolhas também, né? Porque a gente muda muito quando a gente começa a perceber essas coisas, né? A gente começa a perceber melhor o que a gente quer participar, o que a gente não quer, né? Os ambientes que a gente tá disponível para vivenciar alguma coisa ali ou não. Isso muda muito a nossa vida, né? Eu percebo assim, nossa, a minha vida mudou completamente, assim, depois que eu comecei a dar aula de yoga, depois que eu comecei a cantar os mantras para as pessoas, assim, foi impressionante, assim, depois que eu comecei a cantar, eu percebo que a vida me deu, assim, muitas situações lindas, sabe, de pessoas legais, de lugares legais, e acho que é a nossa vibração, sabe, que vai mudando e a gente vai indo, né, vai sendo levado, mas a gente precisa estar muito atento, né, é uma coisa muito, assim, da terra, como a gente tem que estar atento, assim, e perceber o que faz bem, o que não faz, né, e Karen, mas tu já tinha, por exemplo, essa questão de devoção, seja com uma religião, seja na tua casa, antes de ir pro Bhakti, ou não? Isso foi algo que lá no festival te despertou? Eu tinha meio assim, né? Eu cresci numa família muito aberta, né? Assim, muito. Eu sou batizada, tudo, né? Na igreja católica, tal. Mas na verdade meus pais, assim, sempre ouvi muito falar de Mãe Maria, de Nossa Senhora, mas nada assim de, você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, tem que ir na igreja, nada disso. Mas eu ouvia muito dessa devoção de Maria, de Jesus, com meu avô, minha mãe. Mas ao mesmo tempo eles sempre foram super abertos para outras coisas, a gente sempre, né, sempre conversava muito sobre isso e tudo mais. Mas é engraçado que, assim, eu sempre comento com as pessoas, né, que as alunas às vezes me perguntam muito sobre isso, sobre essa questão da devoção, né, porque eu percebo que na minha vida, assim, eu tinha uma conexão muito forte com Maria, né, não numa questão religiosa, mas numa questão pessoal mesmo da energia, dessa energia de criação da Mãe Divina, sabe? Sempre tive uma conexão, assim, que eu não entendia, na verdade, sabe? Até hoje, assim, acho que é uma coisa que cada vez mais eu tô
buscando entender melhor e buscando entender como que eu posso compartilhar mais isso, sabe? Porque é uma energia muito forte. E quando eu comecei a cantar os mantras, e olha que engraçado, né? Eu comecei a cantar os mantras e a minha percepção de Maria e de Jesus, por exemplo, mudou assim completamente, porque veio com uma força essa energia, depois que eu comecei a cantar os mantras, que parece que foi uma coisa assim, tipo, olha, agora a gente vai te mostrar um monte de coisa, sabe? Porque você se abriu ali para alguma coisa que é muito forte, porque os mantras eu sempre falo assim, meio para as pessoas, né, quando eu vou dar aula, assim, quando eu faço curso, que a gente precisa ter um respeito muito grande pelos mantras, porque a força que eles têm, eu acredito que a gente aqui na Terra, a gente não consegue ter percepção do que acontece quando a gente está fazendo uma prática devocional, sabe? É algo muito além, assim, eu até me questionava muito, que eu falava, eu vou compartilhar isso com as pessoas, eu tenho que entender o poder que isso tem, né? E aí eu fiquei muitos anos, assim, que eu fui morar sozinha, aí fiquei muitos anos praticando, assim, todo dia de forma muito intensa, e eu tive experiências, assim, muito, muito fortes, assim, muito intensas, e eu ficava sempre me perguntando assim, bom, se eu tô tendo essas experiências, é porque eu preciso entender a força que isso tem, para depois eu poder passar para as pessoas. E foi assim, parece que foi mostrando, sabe, assim? É muito parecida a nossa história, porque eu também eu estudei em escola bem católica. Ah, é? Não E sabia. a minha criação é católica, a minha avó era muito católica, mas a minha mãe já era muito Hum. aberta, assim, já para experimentar, e não ia na igreja, não era católica praticante, mas ela sempre teve muita fé. Então, eu via ela acendendo vela, rezando e experimentando. Sim. Daí, e eu também continuei ali com fé e muito devota de Maria, principalmente quando eu virei mãe, eu senti essa Ai, que energia que é lindo. isso, é da mãe divina, sabe? É uma energia, Nossa, tô uma toda conexão arrepiada. com o sagrado feminino. Então, Sim. com esse poder de estar do lado do teu filho em qualquer momento, do lado da Que cruz que ele lindo, estiver né? passando. Então, a gente pode ver muitos simbolismos muito além da mitologia cristã. E que para muita gente isso é uma heresia falar que é mitologia, né? Mas, Total. É então eu muito vejo delicado, né? muito delicado, mas me Uhum. conectei muito com isso. E Uhum. quando eu comecei a dar a formação de yoga e me aprofundar ainda mais na mitologia hindu e ver esse poder dos simbolismos e ver o poder da Nossa. fé, que tudo isso é para mostrar o poder da fé, que a fé remove montanhas, que se tu pedir com muita Tá devoção, ali, aquilo né? vai acontecer. O poder É. de pedir, peça e será atendido. Nossa, Então, total, né? isso, quanto mais eu mergulhei nos mantras, eu Uhum. consegui voltar, por exemplo, a ir na missa. Que a minha Ah, que filha estuda em lindo. escola Uhum. católica e eu tinha eu falava, nossa, para mim Deus é energia, quanto mais eu evoluo, mais Sei. eu me afasto desse Deus em que eu tenho que estar sempre pedindo desculpa que eu sou uma pecadora. Mas a Nossa, gente te pode entendo ver de super. outra forma. Então, Uhum. por exemplo, essa semana eu fui em muitas missas, que a gente está na semana do advento, a minha filha em Sim. escola católica, o que eu mais fui à missa, eu fui na novena das mães colombianas, e foi uma Que alegria, eu não lindo! imaginava que era assim, Karen. Uau, que É tudo com lindo! maracá, batendo Ah, assim o sininho, ah, e rezando, tudo cantado, mas muito alegre. nossa, que lindo, bem. É Sim. assim, tipo, mi Uhum. burrito sabanera, tudo com maracá. Aquilo ali me deu uma alegria. Eu cheguei em casa, eu arrumei a casa, eu celebrei, eu tava com a minha Olha paciência só. lá em cima com as crianças brigando. Uhum. Então, assim, olha esse poder da Como, música devocional, nossa, muito forte. E né? como, e como assim, essa energia de Maria, né, que ela se expande de tantas formas, a gente não precisa levar dessa forma, né, que é isso, a gente vai criando tanto preconceito, né, com muitas coisas, Sim. e isso abre, assim, parece que, eu não sei, acho que, né, a gente teve essa mesma abertura, né, de voltar realmente para olhar as coisas de outra forma, né? Eu também
não ia em missa e tal, e agora, engraçado que eu adoro entrar em igreja, né, porque eu sinto Eu que tem também. uma energia ali, tipo, muito forte, que tem ali, que não dá pra gente negar que tem uma energia ali, e às vezes a gente fica com tanta coisa, né, tanta crença, tanta informação que vem, que bloqueia essa conexão que é tão bonita, né, é É. uma conexão super, assim, eu fui para Fátima agora, que eu fui para Portugal, né, e ficar em Fátima, no final da viagem, fui parar em Fátima, assim, tipo, foi ainda, dá para passar lá, vamos passar, sabe? Aquela coisa assim, Uhum. meio, não li nada, não. E quando eu cheguei lá, assim, eu senti uma energia que eu falei, nossa, tipo, eu falei, até hoje, assim, eu tô tentando ainda parar para escrever alguma coisa e não tô conseguindo nem escrever, sabe? Eu É. falei, nossa, como. E aí tá, parece que, assim, né, essa energia, ela ali, assim, eu comecei a olhar, assim, eu senti uma coisa tão forte que eu não sabia nem explicar o que eu estava sentindo, né? Que, sabe aquela coisa do lugar, que é aquela energia do lugar, da energia da imagem dela, e ao mesmo tempo umas revelações, assim, de olhar para o símbolo dela, para a imagem dela, e ver que, na verdade, ela estava em todos os lugares, não ali, né? Ela só se manifestou ali daquela forma, mas que na verdade ela está na criação, ela está na natureza, ela está no nosso planeta, ela está em tudo, né? E ela está nas deusas que a gente canta os mantras, né? Ela está tipo em todos os lugares, É. mas é muito forte, né? Muito forte. Eu acho até importante falar para quem estiver ouvindo que existe uma crença de que o yoga é politeísta, que aquilo lá tudo são deuses, e realmente são deuses, mas Uhum. seria quase parecido com os santos. Eles tiveram Uhum. vida, eles casaram, mas eles Uhum. tinham um poder além, que é esse poder da devoção, que é esse poder da fé, esse poder de acreditar. Então Uhum. existe um criador, que é Brahman, Uhum. isso também no hinduísmo, isso também no yoga, e seriam semideuses, representações do divino. Então, eu posso chegar no divino através da sabedoria. Então, eu posso me identificar com Ganesha, que é essa representação da sabedoria. Eu posso chegar no divino a partir da energia da abundância, que vai muito além do dinheiro, a energia de repartir, a energia de achar que não vai faltar o que eu quiser na minha vida, que é a energia de Lakshmi. Então, eu posso chegar a partir da destruição da preguiça, da destruição do ego, da destruição das coisas que precisam se encerrar na minha vida para nascer o novo. Então, eu vou pelo caminho de Shiva, né? São representações do divino. Eu posso chegar no divino de muitas formas. Uhum. E a gente usa, então, né, aquela imagem, aquele poder Uhum. daquilo para chegar nesse criador que é o mesmo da Igreja Católica, que é o Uhum. mesmo da evangélica, que é o mesmo dos judeus. O Uhum. criador é só um. Só um. Então, Uhum. é muito lindo e acho É lindo a linda, gente né? ter alguma fé. Uhum. Não digo que as pessoas não podem ser boas sem nada, Sim, né? Eu claro. conheço ateus Aham. maravilhosos, Sim. mas que às vezes acabam sendo muito materialistas, né? Hum. O Deus daquela pessoa começa a ser o dinheiro, poder, fama, status. E quando a gente se coloca abaixo de algo, de uma força maior, a gente lembra que ao mesmo tempo a gente é muito grande no que a gente pode transformar à nossa volta, mas a gente também é um pedacinho, uma centelha divina, é um pedacinho de toda essa energia criadora. E juntos somos mais fortes. Então, ao mesmo tempo, nos coloca Sim. abaixo também. Então, eu acho muito lindo esse poder da devoção, de a Hum. gente não se achar o maior ou muito poderoso. E eu acredito também que a gente passa pelos momentos desafiadores que todo mundo tem. Eu não conheço ninguém sem problema, nunca, Hum. né? Cada um tem desafios da ordem ou financeira, ou de saúde, ou de dificuldade no âmbito familiar, nos relacionamentos. Mas quando a gente tem uma guiança divina, a partir da fé, a gente passa por essas adversidades muito mais forte. A gente passa sabendo Nossa, que é passageiro, ou a gente lembra que aquilo ali deve ter algo a nos ensinar. Então, a gente, sempre sei lá, tem, não cai né? na depressão, a gente não cai Uhum. nos atalhos, a gente não quer se anestesiar, a gente consegue enfrentar melhor.
porque a gente tem algo maior a seguir. Então, para mim, isso é o mais lindo de ter fé. É saber que Muito. o que eu tô fazendo aqui não é só para essa vida. Né? Que eu quero é evoluir. Eu sei que tem outras coisas. Eu quero é ir para cima, né? Qual é o sentido da vida? Eu falo para os meus filhos, é para cima. É pro alto. Sempre, né? Tem que ser, né? É pro alto, a gente tem E a gente se sempre sente escolhas. sustentado, né? Porque quando a gente lembra que a gente tem ajuda, né? Porque fica tão mais difícil quando a gente imagina que a gente que tem que fazer tudo, que resolver tudo, que saber de tudo, né? Quando a gente lembra que fala, nossa, não preciso na verdade saber tudo, porque na verdade existe um plano ali maior e eu posso pedir ajuda, né? Porque fica tão difícil quando a gente acha que a gente tem que fazer tudo sozinho, e aí eu acho que quando a gente descobre essas ferramentas, essas formas de conectar para que a nossa devoção e a nossa fé consiga se fortalecer mais, fica tudo tão mais leve, né? Tão mais Fica tudo suave. leve. Porque você vê que cada coisa, cada desafio sempre vai ter alguma coisa para trazer para a gente, né? Eu tenho essa sensação de que cada desafio está sempre preparando a gente para uma outra fase da vida, né? A gente passa por algum desafio e aí você vê que em algum momento aquilo lá atrás tava te preparando para alguma coisa nova, claro, que tava por vir ali, né? Teve um dia que eu postei as frasezinhas que eu posto lá no meu Instagram e eu coloquei: abençoe os seus desafios e eles se tornarão os seus maiores milagres. Nossa, então, total, verdade isso. Tu abençoa, porque hoje em dia eu olho para trás, eu lembro, assim, perrengues que eu já passei, sim. e que foi dali que eu tive que ter uma ideia, que eu tive que me virar, que eu tive que me agilizar, sabe? Então, eu sempre falo, muito, talvez né? se eu tivesse nascido em outras condições e eu não tivesse passado os perrengues que eu já passei na vida, eu não teria realizado nada. Não, eu não não ia teria. precisar, Porque e a gente não se esforça, né? Porque o ser humano não tem jeito, né? Às vezes a gente se acomoda de alguma forma, né? E às vezes vem o desafio para te tirar da zona de conforto ali, né? Sim, tipo, falar, bora, vamos, né? Essa vida aqui não é só, não veio a passeio. Veio pra evoluir, pagar karma. Tipo, curte, mas faz o que tem que ser feito, né? Pode ser a partir do prazer, né? Pode ser aproveitando, Total. não precisa ser através da do peso, do austeridade, medo, do peso. né? Isso. Muito. Mas que a gente tá aqui pra evoluir, eu acredito. Eu também tenho isso firme também comigo, que a gente tá aqui para melhorar sempre, né? Mas às vezes... Mas o título do teu livro, de Cansada de Ter Medo, Aprendi a Ter Fé, veio da onde? Tu tinha muito medo? Nossa, engraçado, né? Porque é bem isso que você falou, assim, lá atrás, eu passei por umas coisas, assim, super... de realmente transformar o medo em amor, né? E o medo em fé, de mudar, sabe? De ter. E é muito louco que eu tinha essa frase escrita, eu sempre tive um monte de caderninhos, né? E aí, em um dos meus caderninhos super antigos, eu tinha essa frase anotada, né? Cansada de ter medo, aprendi a ter fé. E aí ficou aquilo anotado há muito tempo, assim, lá no caderninho. E quando eu comecei a escrever o livro, né, porque aí eu comecei a escrever o livro colocando experiências minhas, de coisas que eu passei, e colocando as ferramentas que eu usei e que eu uso, e como eu compartilhei com as alunas e tudo mais. E eu sempre tive muita, essa energia do medo de mudar, medo de um monte de coisa. E aí parece que em algum momento foi aquela coisa de falar assim, olha, agora você vai ter fé, agora você vai ter fé e vai fazer o que você tem que fazer, sabe? E foram momentos que assim, que eu percebo que realmente tem momentos que a gente precisa confiar em algo maior que a gente, que não tem, que no momento que a gente consegue mudar essa chavinha do medo e olhar e perceber, olhar para o medo e falar, não, eu vou confiar que algo está me ajudando e que eu vou para o lugar correto, que existe ajuda. Eu sempre tive muita ajuda, assim, de pessoas, sabe, anjinhos mesmo aqui na Terra, que são aquelas pessoas que vêm e
te ajuda de tal jeito. Quando eu era super novinha, eu tive uma depressão super forte, sabe? Meio depressão, síndrome do pânico. Assim, fiquei super mal. Tinha passado por umas coisas difíceis e aí depois deu aquela caída, assim, total. E aí veio uma moça que eu conheci, que é a Marta, que é hoje uma senhora, assim, um amor, que ela fazia. E na época ela foi me ajudando, me mostrando, me explicando essa questão da energia, essa questão dos pensamentos, tudo isso. Eu era super novinha, né? A gente nem sabe ali, nem sabia ali o que estava acontecendo direito. E eu fui, a partir daquele momento, assim, eu fui entendendo que eu precisava desconectar dessa energia de medo, que eu precisava me conectar com algo maior. E ali eu sinto que foi a partir dali, assim, que eu comecei a entender que eu precisava entender essa força que a gente tem aqui dentro. E que eu precisava me conectar com algo além do que eu estava vendo aqui na Terra, das experiências que eu estava tendo, do que eu via. Eu lembro que eu era nova, e eu lembro que eu olhava assim o mundo, né? E eu olhava e tinha uma percepção de falar, gente, mas quando eu olho daqui, penso daqui da Terra, né? O que a gente está vivendo parece muito frio, parece tudo muito incerto, né? E quando a gente olha com o olhar lá de cima, né, com o olhar de Deus, com o olhar divino, a gente entende que está tudo, na verdade, organizado, né? Que é isso que a gente está falando agora, que todas as dificuldades, elas estão, na verdade, levando a gente para um lugar que a gente precisa estar, dentro da gente, ou um lugar físico mesmo, né? Um lugar físico ou um lugar mesmo emocional, de se conectar, de aumentar a capacidade de confiar em algo maior, mas que a gente troca essa chavinha, né? Depois eu comecei a estudar o curso em Milagres, que também fala disso, né? Dessa escolha do amor ao invés do medo. E o guru também, que eu estudei lá na Califórnia, né? Que eu me formei que vinha da linhagem dele lá, que era o Ninkaroli Baba, ele repetia isso também, né? Repetia o escolha o amor. E eu nem me conectava, assim, na verdade eu nem, assim, eu fui pelos mantras, eu nem entendia muito bem, assim, sobre ele, sobre essa coisa de guru, né, eu sempre fui muito assim, tipo, tô indo porque essa energia me faz bem, né, e depois eu comecei a ver, assim, essas coincidências, né, de tudo levando para essa escolha de quando a gente escolhe o amor, né? A gente, quando escolhe o amor, a gente deixa de escolher o medo na mesma hora, né? São só esses dois caminhos, né? Parece super simples, mas na prática é Então, uma para ti, loucura, né? o antônimo de medo para ti é amor ou é fé? Eu acho que é uma junção das duas coisas, sabe? Uhum. Eu acho que o amor e a fé, eles andam muito. Eu acho que o amor e a fé, e ali o medo e o ego, eles estão ali no mesmo lugar, sabe? Sim. Porque o amor, assim, para você escolher o amor também, você precisa ter fé, porque às vezes a gente vai escolher o amor e a gente não tem certeza de nada, né? Porque na verdade, na maioria das vezes a gente não tem certeza, né? Sim. Quando a gente fala, vamos escolher o amor, né? E aí você vai escolher, vamos supor, coisas simples, né? Você vai escolher mudar de um emprego, você vai escolher coisas simples, assim, coisas básicas da nossa vida, né? Você vai escolher mudar de emprego, você vai escolher entrar num relacionamento, você vai escolher mudar de cidade, você tem que confiar, você tem que ir na fé, você tem que ir no amor e confiar que aquilo vai ser bom e se não for também, que é algo para te trazer alguma coisa. Né? Que lindo. É um exercício de confiança sempre, né? Que a gente está aqui na Terra, que nem você falou, né? De ter filho, de ser mãe, né? Quando você foi mãe. E, nossa, é um exercício de confiança absurdo, né? Você botar uma criança no mundo é um exercício de confiança, assim, de entrega enorme, né? A gente Para os se dois entregar lados, ali eu acho. para os dois, né? Para quem o filho também não vem, para quem não consegue ser mãe, Sim, ou para quem não nossa, planejava naquele momento e veio sem planejar. para Então, assim, tudo, né? tem que ter fé e acreditar, né? Eu tenho Tem. uma definição de fé que é acreditar Hum. com esperança, Ah, que bonitinho. né? É verdade. Porque o que é Porque ter a fé? gente não sabe, né? Você É. pode E a fé? desacreditar, que é a energia do medo, achar que o pior vai acontecer, que são as pessoas que estão Uhum. aí ansiosas, que Sim. sofrendo por antecipação. E eu Uhum. digo, quem tem fé não é ansioso.
um dia eu falando sobre depressão, relacionando num curso de chakras, e a pessoa começou, né, uma pessoa que tomava remédio para depressão, falou, você não pode falar desse jeito, depressão é químico. Eu falei, amor também é químico. O que que não é químico no nosso cérebro? Tudo é químico. Né? Amor é químico. Então, assim, como tu falou que teve depressão, são pessoas muito sensíveis que vão pra depressão. Eu também já tive, não fui diagnosticada assim, mas hoje em dia, olhando pra trás, tenho certeza que é. E quando veio a minha depressão? Quando eu não estava praticando yoga e eu já era professora, quando eu fui morar em São Paulo e eu caí, assim, um materialismo sem sentido, absurdo, caí de paraquedas, assim, com amigas de São Paulo, super consumistas, só me chamavam para ir em lançamento de lojas e tal, e eu olhei e falei, é isso que eu quero da minha vida? É isso que vai ser minha vida aqui em São Paulo? Precisa questionar, né? Daí eu comecei a me questionar e eu comecei a ficar desanimada, eu não queria acordar, porque eu não tinha, vamos dizer, um porquê de acordar. E daí eu fui voltando a acordar e fazer mantra, acordar e fazer minha prática de yoga. Eu não estava nem praticando yoga, porque eu também tinha tido, vamos dizer, uma decepção com o método de yoga, achando que aquilo que era yoga. Então, nossa, se até no yoga tem isso. Mas, gente, você tem que diferenciar, né? Por exemplo, instituições, sejam religiosas, sejam estilos de yoga. Verdade, né? Isso é bem importante. Com o que é aquilo na essência, seja o yoga, seja o cristianismo, né? Mesma coisa, né? No fundo é a mesma coisa, né? Seja o que for, você tem que saber diferenciar pessoas, instituições e a mensagem que aquilo quer trazer. Então, se conecte com a mensagem e ignore, né, situações e pessoas. Ali, né? Então, eu fui saindo. Importante. Eu fui saindo através da fé. Então, tem gente que fala, tá falando o quê? Que depressão é falta de Deus? Sim e não. Né? Claro que é muito mais profundo que isso. Isso que eu ia falar. Mas é sim falta de conexão com o teu eu, com quem tu com o teu propósito. E eu acho a fé, quando a gente pensa assim, mas como que eu vou desenvolver a fé, né? Às vezes eu recebo muitas essas perguntas, assim, quando eu faço as questões dos cursos, porque, né, as pessoas ficam meio perdidas, e eu super entendo isso de não entender, né? Mas eu sinto que isso a gente desenvolve todos os dias com a nossa prática, com a nossa disciplina, porque é um lembrete, por isso que a gente tem, assim, se você for reparar, a gente tem tantos lembretes, né? As imagens, eu lembro que meu professor, né, falava, quando a gente faz um altar com as imagens de Shiva, ou sei lá, né, do que você quiser colocar ali, de Ganesha, na verdade aquilo é um lembrete para a gente se lembrar que existe algo ali maior, para a gente não se perder na loucura do ego aqui da Terra, porque vai vir sempre essas coisas, essas cobranças externas, essa loucura da Kali Yuga, né, que a gente tá, essas loucuras da vida aqui realmente na Terra. E aí, se a gente não se lembra do que é realmente importante, é normal, a gente vai realmente se perder. E por isso que a gente precisa dessa prática diária, de fortalecer a nossa conexão com aquilo que é importante, porque se a gente não fortalece essa conexão com o divino da forma que for mais viável e fizer mais sentido, né, para quem está ouvindo, se a gente não fortalece essa conexão, a gente vai estar fortalecendo outra. Né? O Curso em Milagres também fala, né, que se a mente não está entregue à luz, ela vai estar dando espaço para a escuridão. Né? E aí é muito lindo, né? Quando eu li isso, eu falei, nossa, faz todo sentido isso. Né? Se não está entregue à luz, a gente vai estar servindo à escuridão. Né? Então, que energia a gente quer servir? Né? A luz, a escuridão, o amor ou o medo? Então, isso a gente faz escolhas a todo momento, né? Eu estava conversando hoje com meu namorado sobre isso, como a nossa mente é uma coisa muito louca, né? A gente tem interferência a todo momento de muitas coisas.
Então, por isso, a gente precisa estar muito forte, assim, precisa estar com a prática, com um momento de oração, de meditação, de fazer postura, de fazer uma caminhada, focando em coisas boas, o que for. É muito importante que a gente faça isso cada vez mais, porque a gente precisa realmente elevar a energia no nosso planeta para que cada vez mais essa luz possa entrar aqui, né, na Terra, que a gente possa receber mais e amplificar essa energia, porque a gente está num momento de muita transformação, né? Com certeza. E é isso que eu falo, Patanjali fala sobre isso, que é o poder de Svarupa. Suar é sua forma, e Rupa, forma, né? Suar o seu próprio. Então, é voltar yoga, ele fala, yoga é Svarupa, é voltar à sua própria forma. Ai, o que é a gente na nossa própria forma? É tudo isso que tu falou, de estar a trabalho da luz, e para a luz entrar, o universo, ele abomina o vazio, né? Ele sempre dá um jeito de ocupar espaço, e quer testar isso na prática, na sua casa, esvazia uma gaveta. Vê se já você não vai na hora. encher, né? Então, sempre que a gente quer mais, a gente quer algo, a gente quer uma transformação, se esvazia de crenças, se esvazia de pré-julgamentos, se esvazia para ser preenchido, para ser atravessado pela luz. Então, essa questão de se esvaziar, que é o que o yoga nos traz, é o que a meditação nos traz, né? Meditar o que é? Criar um vazio para vir os downloads, né? Vir as mensagens, vir o que tiver que vir, que você não vai conseguir receber na correria do dia a dia. Você não vai conseguir quando você está pensando que o pior pode acontecer. Então, que linda mensagem. Lindo, né? Amei o nosso papo. A gente tem que lembrar sempre. E é também isso, amei. É diário, então, por isso você pode ter as ferramentas. Não precisa ter forma para quem não quer se conectar, mas aí é um pouco mais avançado, né? Você tá no lembrete para conexão sem alma. Então, as formas, seja imagens, seja ter um altar, isso é diário. No meu curso de formação, a gente começa com mantra, né? O primeiro módulo. Ai, que lindo. E para muita gente a pessoa fica agoniada, porque é um curso muito rico de filosofia. Porque assim, poxa, é isso, eu paguei, agora é isso, um mantra por dia? Mantra. E a gente tá 2 semanas assim, Karen. Eu fico só esperando. É que agora eu tô contando, ó, vou contar e daí ninguém vai reclamar. Quem vai ser a primeira pessoa? A reclamar. Tipo, e aí, quando que começa, né, tudo isso que de Samkhya, cadê o estudo do Bhagavad Gita, que meu curso tem muita filosofia. É pra pessoa se esvaziar das expectativas, para ela sair do mental, para ela trabalhar a mente. E o mantra faz isso, né? Para ela trabalhar a limpeza, antes de ir pra asana, antes de qualquer coisa, a gente fica ali 2 semanas no mantra. E é muito... E quem pra pessoa baixar as barreiras, porque senão ela já começa só no mental, eu quero aprender. Tá bom, porque, calma aí, se esvazia, começa na devoção, começa, né, só baixando as barreiras. Importante, e o mantra, ele é bom para isso realmente, porque ele não passa pela mente, né, ele assim, ele limpa a mente, uma dos significados, né, de proteção da mente, mas eu sinto que ele vai direto no coração, ele vai ali onde ele tem que ir trabalhar, né? E se a gente não trabalha para se abrir realmente, porque é engraçado que a gente fica pensando muito no yoga como postura, né? Também eu comecei, também pensava, pô, mas no yoga é a postura, é isso, é aquilo, a gente vem com os asanas, né? A aula de asana e tudo mais, e é tão além, né? É só um começo ali daquilo para a gente poder receber toda a informação, né? Para abrir espaço mesmo. Para limpar a forma. O mantra é perfeito, né? Para isso, porque para você começar ali, para abrir o caminho para os seus estudos, como pessoal, porque é o que realmente precisa, né? A pessoa que já quer começar só com asana é a pessoa que se machuca. É bem complicado. Porque ela quer ir além e tal. E eu sempre falo, quando a gente começa ali limpo, sem as expectativas, só na entrega, aprendendo a receber a postura, porque você já está sem expectativa, pronto. Então, quem se machuca muito na prática de yoga, esvazia primeiro. Talvez, em vez de fazer o pranayama no final,
faz antes, ou começa com mantra, pacifica o teu emocional, que não vem lesão, né? Fica mais Assim, se suave, né? machucar é porque você está na densidade, você está no fazer. Quando você começa a receber a postura como algo sagrado, ver o seu corpo como sagrado, você não se machuca. Não se tem machuca. como. Eu mudei muito, assim, a minha prática pessoal de yoga, né? Eu me formei como professora, tal, no começo, né? Quando eu comecei ali em 2013, me formei em Vinyasa, né? E aí, nossa, mudou muito, assim, a minha prática quando eu fui estudar o Bhakti. Tipo, ele também era professor de yoga, né? E aí ele falava muito, né, de fazer a postura e fazer a sua prática com uma devoção muito forte a você mesmo, ao seu corpo, ao que você está fazendo naquele momento, a mentalizar quando você está fazendo ali uma postura, alguém, alguma pessoa. Então, era tão assim, foi tão bonito entender essa devoção que a gente pode colocar em todos os lugares, que muda até a nossa prática de asana, né? Claro, e a prática fica leve. Leve. Escuto muito isso das minhas aulas. Nossa, parece que você flutua quando demonstra um asana. Eu falei, é porque eu não tô no fazer. Eu não tô na competição, eu não tô ali no... Isso agora é muito vai sair. importante. Né? O próprio tapas, o tapas é o queimar para transformar. Então, queima a rigidez, não é para ficar mais rígido. É para queimar e transformar a partir desse fogo, seja da devoção ou da entrega. Eu acredito muito que devoção pode ser sinônimo de entrega. Entregar. Total, nossa, total. Devoção e entrega tá ali junto, né? Sim. A gente não sabe o que na verdade a gente está aqui na Terra, a gente não sabe de nada, né? A gente trabalha essa entrega diária, né? Porque a gente acha que a gente sabe um monte de coisa e a gente não sabe, né? Na verdade, de nada, né? Cada vez mais a gente percebe que a gente não sabe de nada, né? Então, quando a gente não sabe, a gente entrega, né? Karen, te convido a fazer uma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo. Uma mensagem final? Olha, a mensagem que eu sinto, assim, que tá no meu coração, assim, que eu sinto sempre de passar, que eu falo sempre quando eu acabo os cursos ou qualquer lugar que eu vou, é da gente se lembrar de ser mais gentil, né? Eu acho que o que o nosso mundo mais precisa nesse momento é da gente se colocar no lugar do outro, da gente olhar para nós mesmos e para outras pessoas, né, com compaixão, com amor e mais gentileza. Eu acho que é isso que a gente, no fundo, né, talvez seja isso que a gente precise tanto na Terra, assim, que o yoga, esses estudos devocionais, os estudos espirituais, o que a gente busca, né, porque quem está ouvindo aqui são pessoas que estão buscando algo a mais, né. Então, que a gente, com tudo isso, que a gente possa se tornar pessoas melhores e mais amáveis e mais gentis. A gente está todo mundo aqui aprendendo, né? Estamos nesse caminho de muito aprendizado. E eu encerro com o que eu ouvi na última missa que eu fui, que era uma mensagem de algum santo, que eu não vou lembrar quem, que era Be humble, be simple, bring joy to others. Traduzindo, seria, né? Seja humilde, seja simples e traga alegria para os outros. Ai, que lindo! E daí é impossível a gente não ser gentil, né? Uau! Que a gente possa ser gentil, que a gentileza ela é simples, a gentileza ela é humilde. Quando a gente é gentil, a gente está sendo humilde. Então, adorei a tua mensagem, que lindo. Adorei o nosso papo. Obrigada. Eu também. Eu que agradeço. Compartilhar a tua jornada. Muito obrigada, eu que agradeço. Namastê. Que chegue com amor aí. Beijo. Um beijo, May. Obrigada.